Eu sou o Padre Reginaldo Marcolino, eu sou professor no curso de Teologia aqui na nossa Faculdade João Paulo II de Marília, a FAJOPA. Leciono desde o ano 2009 disciplinas na área de Teologia Dogmática ou Sistemática. E gostaria neste momento de falar um pouquinho com você, aluno do nosso curso de filosofia, sobre educação, riscos, desafios e perspectivas. Eu e nosso diretor-geral, Padre Orion, estivemos no primeiro Congresso Internacional de Educação Católica, congresso este promovido pela Arquidiocese de Juiz de Fora. E lá nós tivemos dois assessores, Dom Vincenzo Zani, que é secretário da Congregação para a Educação Católica, e também Dom Henrique Soares da Costa, bispo de Palmares. Ali nós pudemos refletir um pouquinho sobre esta grande temática de educação, riscos, desafios e perspectivas, a partir daquele pacto global que o Papa Francisco está convocando a toda a Igreja, a todos os educadores do mundo inteiro, e por isso no dia 14 de maio deste ano de 2020, as principais instituições de ensino católicas do mundo inteiro estarão lá nesse encontro com o Santo Padre o Papa, e nesse momento eu gostaria de transmitir algumas noções, em síntese, da nossa participação nesse primeiro Congresso Internacional de Educação Católica de Juiz de Fora. A primeira pergunta é esta: o que a Igreja espera de um educador católico? A missão é primar pela educação de qualidade e refletir sobre o elemento transcendental. Então, por exemplo, nós estamos numa faculdade confessional católica. Ela tem a obrigação de primar por uma educação de qualidade, é claro, mas também de refletir sempre, em todas as ocasiões, independente do curso ministrado, sobre o elemento transcendental. O ponto central para a educação católica é o Concílio Vaticano II, e daí se cita o documento Gravissimum Educationis, uma declaração que fala justamente sobre a educação. Depois do Vaticano II, o tema é continuado em todo o mundo. Claro, historicamente sabemos que o Vaticano II foi o primeiro concílio a trabalhar o tema da educação. Historicamente, se nós olharmos lá na época conciliar, em 1965, há um bom número, sim, de frequentadores nas escolas, mas também um grande número de analfabetos. E a Igreja se preocupa com aqueles que não foram alfabetizados, e hoje ainda percebemos quantos não têm acesso à escola. A Gravissimum Educationis, essa declaração ela é vista à luz da Lumen Gentium, documento Constituição Conciliar, e também da outra Constituição Conciliar, Gaudium et Spes. Verifica-se que a educação é um problema social, é um problema de serviço, não é algo de dogma. Por isso que Paulo VI, que deu andamento depois de João 23 ao Concílio Vaticano II, ele não fez somente uma comissão para a educação, mas ele fez uma congregação para a educação católica. O objetivo desta congregação é aprofundar os problemas de hoje na sociedade. Por isso que nós temos uma congregação para a educação católica. E daí, alguns documentos depois do Vaticano II nos servem de base para refletirmos o sentido da educação. Tem um documento que se chama A Educação Católica. Este documento aborda
aspectos culturais, pedagógicos, dentro de um projeto educativo que seja aberto a todos, falando sobretudo que a igreja está a serviço de todos. Tem um outro documento que se chama A Dimensão Religiosa na Educação Católica. É preciso então, diz o documento, dar substância ao ensino da revelação divina, também em outras disciplinas comuns. Quando nós falamos de revelação divina, falamos dos 3 pilares: Sagrada Escritura, tradição apostólica e magistério da igreja. Isso tem que estar presente. Por quê? Ou seja, é preciso dar alma às disciplinas, sem tirar o caráter científico. Um outro documento: Educação ao Amor Humano. Como então tratar de temas, por exemplo, de educação sexual? Sabemos que em diferentes tempos, e não diferentemente do tempo em que vivemos hoje, esse tema da educação sexual é de suma importância. Um outro documento: O Leigo Católico, Testemunho na Escola. Por isso há uma busca universal do anúncio do Evangelho. Um outro documento: Educação ao Diálogo Intercultural. Aí se fala da parceria, por exemplo, com a Unesco, também com outras religiões e, a partir daí, também algumas outras experiências, como no Líbano, em Sarajevo, na Irlanda do Norte, no Equador. E aqui entra um documento que serve de tema também para esta convocação que o Papa Francisco está fazendo sobre a educação. Educar para o humanismo solidário. Uma educação que seja humanista. Por isso, algumas identificações. Há um deslocamento de quem ensina para quem aprende. Esse deslocamento nós podemos falar de diálogo. Saímos então de uma visão tradicional de ensino e entramos numa visão pedagógica. É preciso considerar os destinatários. Quem é o destinatário? Você, aluno. Vocês são nossos destinatários. Por isso que o centro de todo o processo educativo é o educando. São os nossos alunos. Sabemos que a gente vive hoje numa sociedade pós-moderna onde a autoridade do professor, do educador, está em crise. É preciso ter um olhar de preocupação para este grande desafio, que é essa crise de autoridade do professor, do educador, mas também vermos perspectivas, busca de soluções. Quem está a serviço, quem ensina, está a serviço do estudante. Então, o desejo que cada professor tem de desenvolvimento dos seus alunos. Quem ensina deve estar aberto sempre a algo novo, aberto a surpresas na educação. Quantas surpresas encontramos? Educar, portanto, é o quê? Um processo generativo. Vem de gerar vida. Daí se fala de uma educação triática. E Dom Henrique Soares da Costa enfatizou muito essa questão do modelo trinitário, que todos nós devemos ter esse olhar para a educação, levando em consideração esse modelo trinitário. Olha que interessante. O pai ama o filho, que não é o pai. O filho é Deus, mas não é o pai. Há um espaço entre os dois, o Espírito Santo. Por isso mesmo na cruz, quando o filho grita, meu Deus, por que me abandonastes? Acontece ali o drama da solidão, mas ao mesmo tempo entra a fecundidade do Espírito Santo que gera vida. Por isso nós entendemos de fato educação como processo
generativo, de gerar vida. Cada professor, e eu tive a oportunidade de falar com todo o corpo docente da nossa Faculdade João Paulo II, falando um pouquinho desse pacto, desse convite que o Papa nos faz, que é preciso ser, então, o melhor professor. Preparar-se. Não encher a cabeça dos alunos. Criar condições para o saber ser transmitido. E com isso a gente precisa destruir cada vez mais os obstáculos que vão aparecendo em nosso caminho. É preciso estabelecer uma relação de escuta e ao mesmo tempo de paciência. 4 princípios fundamentais que foram tratados neste primeiro Congresso Internacional de Educação, que foi uma retomada do Congresso Mundial de Educação que aconteceu em 2015. 4 princípios. Primeiro, a identidade da escola católica. Ninguém pode impor uma visão. Nós não podemos impor a visão católica. Algo de cunho confessional, sermos católicos, é algo vivencial, algo vivido, não formal. Nós somos católicos dentro de um pluralismo existente. Claro, mas não negamos a nossa identidade. Por isso, o primeiro aspecto, o primeiro princípio fundamental, identidade da nossa escola católica. Segundo princípio, falar um pouquinho da comunidade educacional. E aí envolve todos, professores, alunos, funcionários, enfim, todos que estão dentro da comunidade educacional. É preciso considerar as redes sociais. No passado, o professor era o único que tinha conhecimento. Hoje, os alunos possuem as tecnologias em mãos. E dessa forma, o professor deve ser um diretor de filme. Interessante essa ideia, né? Um diretor de filme, orientador, maestro de orquestra. O mundo atual é o mundo do conhecimento. O professor deve fazer o aluno crescer. Por isso, o professor hoje não detém mais unicamente o saber ou conhecimento. Terceiro princípio, falarmos justamente do professor, do educador. É preciso sempre escolher bem os professores. Daí, é preciso avaliar, acompanhar e também valorizar os professores. O segredo do sucesso na educação está aí, na valorização dos professores, dos educadores. O professor possui função formativa e educativa. O quarto princípio, conhecer os desafios de hoje. Não ter medo dos desafios atuais. E ao falar de uma educação em primeiro lugar, olha aqui a afirmação belíssima. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Vou repetir. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Vamos retomar os 4 princípios. Identidade da escola católica, a comunidade educacional, o professor ou educador, e depois é preciso conhecer os desafios de hoje. Gostaria de concluir dizendo assim, que o Papa Francisco fala que educar está no equilíbrio entre a zona de risco e a zona de segurança. Por isso ele faz esse convite para um pacto educativo global e um convite a uma ampla aliança educativa. Como nós ouvíamos nosso diretor-geral falando na aula inaugural, tanto do curso de teologia como de filosofia, daquele ditado ou pensamento africano. É necessário uma aldeia, uma vila para educar uma criança. Então, é preciso educar a mente, o coração e as mãos. A mente, o que ensinamos.
o coração aquilo que a gente sente aqui dentro, e as mãos para servir. Governando os sentimentos sempre com a razão. É preciso um potencial educativo, pois não basta somente uma educação formal. É preciso um potencial educativo. Por isso que é preciso de uma aldeia, uma vila, para educar uma criança. Não basta apenas uma educação formal. Agradeço a todos vocês, alunos da filosofia, que partilharam comigo essa experiência, ouvindo-me neste momento, falando deste convite do Papa Francisco para este pacto educativo global, algo que a gente colheu como experiência lá no primeiro Congresso Internacional em Juiz de Fora. Que Deus abençoe o nosso ano letivo, os nossos trabalhos acadêmicos. Muito obrigado a todos.